Está no ar o programa Luxúria na Web TV e hoje eu estou com Marcinho Fernandes, ele que nasceu literalmente dentro da música. Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigado, meu querido. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Uma honra participar desse programa com uma pessoa não apenas muito talentosa, mas um amigo já de longa data. Nascido em Salvador, Bahia, dia 24 de janeiro de 1988, de uma família totalmente envolvida com música e entretenimento. Cresceu habituado ao ambiente de estúdio de ensaios, viagens, shows e estudos. Qual é a reação do seu pai quando viu que você não demorava nas aulas de instrumentos? Eu tive uma sorte que nem todo mundo tem. Eu tive como você falou, uma família envolvida com música, então eles incentivavam isso. Então a coisa acabou ficando inversa, porque nos meus 10 anos, né, que deve ser a fase que você está falando, meu pai me colocava nas escolas de música, eu não aguentava, ficava uma semana, 2 semanas, 10 minutos, saía. Eu achava muito chato, porque eu cheguei a achar que música não era para mim. Dei até o violão pro brother, falei, não é para mim isso não. Mas a minha maneira de encontrar música foi uma maneira diferente. E é por isso que a arte precisa ser respeitada no relacionamento dela com o indivíduo. Porque nem todo mundo vai funcionar dentro do padrão, né? Mas todo mundo vai funcionar de alguma forma. Comigo foi assim. Como foi a separação de seus pais? Foi complicada. Eu estava naquela fase ali, criança, pré-adolescência, né, de 10 anos, e não é fácil, né? Meu pai morava em São Paulo e eu vivia com a minha mãe. Então, no meio da separação, eu acabei ficando com o meu pai, né? E aí fui morar em São Paulo. Mas hoje eu entendo que tudo cooperou para um bem maior. Estou muito feliz com os meus pais. Foi um tempo de muito amadurecimento. E viver um pouco com minha mãe e um pouco com meu pai fez de mim alguém um pouco melhor, eu acho. Sabendo que sua mãe cantou no coral das igrejas, ela chegou a abandonar a igreja, não ir mais? Como foi isso? Chegou, né? Na doutrina evangélica é muito dito que se chama desviar, né? Eu hoje não entendo como desviar mais, mas eu entendo que ela se afastou da música gospel, ela jamais se afastou de Jesus, que é a essência da fé dela e a minha. Então por isso acho difícil dizer que uma pessoa se desviou, quem tem Deus no coração. Mas ela acabou vindo para tocar nos barzinhos na noite e tal. Foi um tempo de experiência para ela, mas na questão geral, sim, ela saiu da igreja um tempo e hoje voltou para a igreja. Quem resolveu vir para Salvador com seu pai? Por força das circunstâncias, né? Minha mãe ficou aqui e eu fui para São Paulo, mas aí meu pai queria voltar e eu sempre fui apaixonado por Salvador. Eu amo essa terra. Assim, morei em todos os lugares, mas para mim Salvador é o lugar número 1 do mundo. Aí surgiu a oportunidade de trabalho para meu pai, né? E ele veio aqui montar um negócio, uma casa noturna que ficou bem conhecida em Salvador. E foi maravilhoso, porque na verdade eu sempre quis estar aqui, eu nunca quis sair de Salvador. Como surgiu a ideia de seu pai ter uma boate? Foi ideia dele, na verdade. Ele é empresário, administrador, por natureza, um dos melhores que eu já vi, assim, de tomar frente, pensar na noite. Então, ele já estava idealizando isso há algum tempo. Ele passou uns 2 anos em São Paulo pensando nesse projeto. E ele passou por algumas coisas para decidir isso. Primeiro, vendo a noite de São Paulo, né? E vendo a diferença com a noite de Salvador. O Salvador merece algo com um conceito. E segundo, com algumas outras coisas, entre elas um filme que a gente viu. E nesse filme eu que dei o nome do bar, que eu não sei se você lembra do filme, O Agente Bom de Cama. É um filme de sátira com James Bond. E aí eu virei e falei, olha, bom de canto. Cara, aí pegou. Nos 11 anos desse bar, boate, foi uma explosão de sentimentos. Qual o aprendizado que tirou disso? Vários. Foram amizades, decepções, alegrias, tristezas. E o aprendizado que eu tive disso é de que nenhum tempo pode ser jogado fora, né? Eu não sei o que você viveu a sua vida toda, mas nada foi por acaso, tudo cooperou para um bem maior. Eu sou quem eu sou hoje por causa daqueles 11 anos. Por isso, seja pela alegria, seja pela tristeza, pelas boas amizades, pelas decepções, eu sou muito grato por cada segundo daquele tempo. Tudo vale a pena. Essa é a grande lição. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Marcinho.
amigo. Então, em todos esses momentos ele faz parte até hoje, mesmo longe, conversando, graças a Deus pelo WhatsApp. E foi fundamental, né? Quando a gente tem um apoio, seja um pai, uma mãe, um amigo, uma pessoa, um ser participando daquele momento de tristeza, de contrição seu, faz toda a diferença. E eu pude suportar, claro, em primeiro lugar por Deus, mas em segundo lugar por pessoas como meu pai ali na minha vida. E ele sempre acreditou muito em mim, especialmente nas recepções musicais, né? Ele sempre disse: vai em frente, eu acredito em você, você é bom. E isso é muito importante, gerou muito aprendizado para mim, para tratar os meus filhos, como também serve de conselho para todos os pais. Jamais denigre ao seu filho, né? Olhe quanto ele é bom, quanto ele é precioso, porque ele é bom e é precioso, com certeza. Você ainda tem contato com as pessoas que participou do seu momento de transição? Tenho muitas pessoas. Você acaba sendo uma delas também, mas tenho, e é maravilhoso. Algumas pessoas não entenderam bem até o fim da banda. Algumas pessoas acham coisas e nunca conversaram comigo, mas o importante é que nessas horas a gente descobre também quem é quem. E pessoas muito especiais permaneceram comigo e estão comigo até hoje. Sou grato por elas. Você deixa bem claro que vivia alegrias instantâneas e se dissolvia entre medos e dúvida. O que passava pela sua cabeça nesses momentos? A alegria instantânea, eu fui dono de bar, então eu sei bem o que é a noite funcionando. É aquela alegria de você estar ali, aconteceu, maravilhoso, às vezes conheceu uma pessoa, às vezes não conheceu, ficou bêbado, sei lá. Mas era, pelo menos para mim, muito difícil lidar com o meu travesseiro, porque eu sabia que a alegria tinha acabado e eu necessitava desesperadamente de uma próxima vez. A sexta-feira era o ápice, né? Segunda, quinta era terrível. Então, eu comecei a perceber que, pelo menos para mim, não estava funcionando. Eu preciso de uma alegria que baste, que me sacie, porque isso aqui não está resolvendo. E cada vez que eu saio, eu volto pior, volto mais dependente, volto com menos dinheiro. E essas coisas todas acontecem. Como você mesmo disse, e assim a vida segue, te contando a mentira de que você vive intensamente e é livre, quando na verdade você morre lentamente e é um escravo. Você se sentiu preso a essa vida? Me senti preso, não por culpa das pessoas de maneira nenhuma, mas a maior escravidão era que eu, como eu falei antes, eu me tornei dependente daquilo. Então, quando você se torna dependente de uma coisa, você não domina mais sobre ela, ela domina você. Eu não era mais o meu dono, eu precisava da cesta para ter alegria, eu precisava da fulaninha de tal me ligando para ficar tudo bem, eu precisava tomar eu precisava de algo. E quando a gente não consegue se bastar, a gente não tem uma consciência livre, porque a incompletude do ser é uma evidência de escravidão. Nós somos feitos completos. Então, se a gente não se basta, se o travesseiro não está dando paz, algo está errado. Dá um alarme aí. Como conheceu Lilian, a mulher de sua vida? Foi muito legal. Lilian eu acabei conhecendo na igreja, né? Foi muito interessante isso. Eu estava nesse tempo de transição, ela é uma das pessoas que sobreviveram à transição, estão comigo até hoje. Uma grande parceira, meu Deus do céu, que presente, como me fortalece estar aqui com ela hoje. E eu conheci assim, um belo dia, entrando na igreja, ela está na porta, e eu, velho, essa menina, amei, é ela, tem que ser ela. E a gente começou a conversar, eu fui ficando amigo, mas foi uma coisa diferente das minhas outras experiências. Eu era namorador, então eu sei bem que eu foi diferente. Sabe aquela coisa de você começar conhecendo a pessoa? Foi muita conversa, muito papo, muito passeio entre amigos, e eu fui conhecendo o caráter dela. Foi a primeira vez que eu me apaixonei apenas por uma aparência, me apaixonei por um cérebro, por uma mente, por uma pessoa. Falei, nossa, velho, que diferença. Não que as pessoas que eu tenha me relacionado antes não prestem, não é isso que eu quero dizer. Mas os primeiros contatos com as outras pessoas foram muito superficiais. E com ela não. Primeiro eu virei amigo e depois as coisas aconteceram. Então assim, ela é minha namorada, futura esposa, melhor amiga, e isso começou no primeiro dia, permanece até hoje.
Sabemos que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Como é essa paz no Senhor? É maravilhosa e ela transcende o entendimento, porque eu creio, eu quero até não ofender os irmãos de fé aqui, minha última intenção é essa, mas eu creio, Rodolfo, que existem dois Jesus sendo explicados: o Jesus da religião, que ele bate pessoas, ele agride pessoas, ele ama uns, não ama os outros, ele gosta disso, não gosta daquilo, se ele não for servido adequadamente, ele descer a mão em você e te matar. Esse é o Jesus que a religião prega, esse não é o Jesus que eu sigo. Eu creio num outro Jesus, que é o Jesus da palavra, o Jesus que exala amor, que é a expressão perfeita do que significa amar, que acolhe todos, que não rejeita ninguém e que, com esse constrangimento de amor, começa a gerar em nós atos involuntários de amor também. A gente responde ao amor dele. Então, essa paz com esse Jesus é maravilhosa. Agora, a outra paz não é paz, porque a gente não pode sentir paz batendo em alguém, a gente não pode sentir paz julgando alguém, a gente não pode sentir paz sentindo superior a alguém. Isso é soberba, e o meu Jesus não está na soberba. Muito bem. Como surgiu o convite para a banda SR40? Era sua? Como é? Era minha. Eu acabei falando, tinha um sonho de ter a banda. Era uma banda que passou por 3 fases. Ela iniciou como pop rock, depois ela foi com uma coisa mais black music, com axé e tal. Depois ficou bem axé. E começou com 4 pessoas, amigos, aquela velha história de banda de rock, né? Amigos de colégio, de lugares, o mundo começa a tocar e foi uma experiência marcante para mim. Não tem como, essa R40 vai estar sempre dentro de mim, em algum lugar do meu coração, por todos os dias, porque metade da minha vida foi dentro daquela banda. Porque o bar acabou. O bar não acabou, o bar ele entrou em continuidade, né? Ele está no estado do Pará agora, né? Em Salvador acabou, infelizmente, mas está sendo um tempo muito feliz lá com meu pai e tudo. E aqui em Salvador, o bar durou 12 a 13 anos, né? E isso para a noite baiana já é um período, né? Muito grande. Sobrevida. Você fala assim, não, os bares aqui duram o quê? 3, 4 anos? Então eu creio que a alegria que o bar tinha para trazer, ele já tinha trazido, a diferença ele já tinha trazido. Então uma coisa muito importante na nossa vida é saber a hora de parar. Talvez saber a hora de parar seja mais importante do que saber a hora de começar. Porque quando você para na hora certa, você se livra de muitas coisas desagradáveis que poderiam aparecer. Por que você se mudou para o Pará? Essa é uma boa pergunta. Eu me mudei para o Pará por 2 questões. A primeira delas foi financeira, né? Assim, o mercado musical aqui não estava rolando e surgiu uma proposta boa e eu fui. E o segundo motivo foi que ficar mais perto do meu pai. E eu achei que o meu ciclo com o meu pai, não de pai e filho, mas como empresário, ajudando com o bar, tinha acabado, mas foi um tempo maravilhoso, espetacular aquele do Pará. No início eu não entendi direito, mas essa viagem para o Pará mudou a minha vida. Vamos mais um breve intervalo e já voltaremos com o bloco A Hora da Verdade. Canta mais um pouquinho pra gente. Cantar mais um, nome dessa é Amor para Dar, e ela representa o amor desse Jesus que a gente já falou aqui.
castigo divino para mim é o castigo que Cristo já levou na cruz há 2000 anos. Isaías 53, né, segundo a minha regra de fé, a Bíblia diz que o Pai se agradou de morrer. Então, se Deus se fazendo carne e morrendo uma morte horrível não for suficiente para saciar o castigo de Deus, nós estamos em encrenca. Então, eu creio que isso foi o que aconteceu. O castigo de Deus aconteceu porque não há como distinguir pecadores. A religião gosta de distinguir. Eu consigo cumprir algumas coisas, outras não. Mas porque eu consigo cumprir algumas, eu sou melhor do que fulano. E isso não funciona. Para Deus todo pecado é igual, todo pecador é igual. Se Jesus veio, Ele veio para redimir todos os pecadores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E hoje nós temos paz, porque Ele sofreu. E vivemos em uma humanidade que crê muito em Cristo, que crê no Jesus. Então, se nós cremos naquele que levou o castigo, não tem castigo mais para aqueles que creem. Essa separação conturbada de seus pais, você acredita que foi um castigo pelo afastamento da sua mãe ao Senhor? Quando eu era religioso, eu achava que sim, mas hoje eu não acho não. Eu acho que a gente não pode anular a responsabilidade humana em tomar decisões. Se eu tomar a decisão aqui de pular do terceiro andar, eu vou me machucar. A gente tem a responsabilidade humana. Então eu acredito que a minha mãe e o meu pai permaneceram amados por Deus, abençoados por Deus, juntos ou separados. Só que as escolhas, elas têm alguns percalços, né, no meio do caminho. Então, a ausência de algumas coisas, a separação do filho, não tem como anular isso. Em um divórcio, essas coisas acontecem. Mas na questão de Deus querendo punir para ensinar algo, não. Deus é pai. Que pai ia ensinar o filho punindo? Que pai ia chegar para você, Rodolfo, pegar sua mão e enfiar no fogo e falar: não, Rodolfo, eu te amo muito, eu estou te ensinando a não queimar, mano. Que pai faria isso? Quanto mais o pai que está no céu, né? Como dono do bar, você era muito assediado por mulheres? Era. E eu gostava. Demais. Já chegou a fazer troca de casais com seu pai? Não, a gente não era tão danadinho assim, não. A gente era mais light. Já pegou alguma das meninas dentro do bar? Já. Como foi dito em alguma estrofe da sua história, você falou primeira, segunda e terceira banda, primeira, segunda e terceira namorada. Como era namorar naquela época? Porque sabemos que os jovens não querem nada sério, só curtição. Eu era esse. Você me colocou na saia justa com essas perguntas agora, mas eu era um desses caras, né? Eu não dava valor a ninguém. E pra mim era só questão de ter prazer e pronto. Então, foi difícil. Até os relacionamentos, eles foram relacionamentos que talvez se eu tivesse um pouco mais maduro, eu não tivesse de repente machucado tantas pessoas. Eu machuquei muita gente na minha vida. Assim. Também repito o que disse no início: nada acontece por acaso. Serviu para a minha maturidade, para a maturidade daquelas pessoas que são muito especiais, eu creio que estão felizes hoje. E a terceira namorada, né, que é a namorada que chegou para ficar, já foi um relacionamento mais dentro desse padrão que você disse, que a humanidade se perdeu um pouco, as coisas estão mais descartáveis, todo mundo quer para agora. A gente vive um relacionamento muito de amizade, muito de respeito, a gente respeita os nossos limites. E eu acho muito lindo o que está acontecendo. Eu cresço muito com esse relacionamento e hoje eu vejo o quanto ele é melhor conduzido do que os outros. Não por causa de religião, mas por causa de uma consciência, por causa de um respeito. Como Lívia é preciosa para mim. Isso muda tudo. Você disse: aproveitei isso com toda a intensidade que a sua mente possa imaginar. Você numa noite pegava quantas? Transava com todas? Que pergunta é essa, Rodolfo? Cara, vai você bota na curva, né, velho? Olha, vamos dizer o seguinte: o que acontece? Eu vivia essa vida, né? Então, eu nunca andei com
uma calculadora para contabilizar nem nada, nem quantidade de meninas que eu fiquei ou de transes que eu tive, mas era intenso, era uma cara dele, era uma coisa intensa, era uma vida loucona, é o que você imagina aí e pronto, tranquilo. Na hora do vamos ver, naquele momento, tudo era válido? Não, nunca foi. Quase tudo, mas nem tudo. Qual o lugar mais inusitado que você já assinaste? Não, essa coisa de masturbação sempre foi muito em casa, foi muito reservada. Nas bandas mundanas, houve muitas brigas com você? Briga em que sentido? Discussão ou de sair na porrada mesmo? Não, discussão. Discussão? Vale, toda a banda que eu passei praticamente teve discussão. Não porque eu sou uma pessoa problemática, será que eu sou? Não sei. Mas porque é natural, né? Todo lugar que a gente está envolve discussões, trabalho, enfim. Mas nunca passamos dos limites, não. Discutíamos, resolvíamos e ficava tudo bem. Você usou algum tipo de drogas fora a bebida? Porque em bandas de rock e nesse mundo artístico é muito comum. Não usei. Tive N oportunidades, mas não usei. Com o sucesso do bar, o que faziam com o dinheiro? Investir em algo? Pensamos em investir, mas o maior investimento foi para o próprio bar. Ampliar, né? E investir em tecnologia, meu pai é muito ligado nessas coisas. A maioria das coisas ficaram ali mesmo. Fora a questão de carro, né? Casa, enfim. Sabemos que a bebida tira a dignidade total do homem. Você chegou a pegar algum homossexual? Não. Agora a sua pergunta foi ótima. A bebida tira a dignidade total do homem. Não passei por isso. Assim, não repudio coisas, pessoas que passaram. E se eu tivesse passado, eu falaria abertamente, mas não foi o meu caso. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de saber de você, Massinho, qual é os próximos projetos? Deixar um recadinho para a galera. Pronto, em primeiro lugar, obrigado, Adolfo. Obrigado a vocês que assistiram. Assim, foi uma grande experiência. Até as perguntas que eu tive que responder aqui. E os próximos projetos são continuar trabalhando no blog. Eu fiz um blog recentemente. Você pode acessar lá, é marcinhofernandes.com. Eu alimento semanalmente com mensagens sobre esse amor de Deus, esse Jesus que nos recebe e nos acolhe. O projeto também é fazer um disco em 2016. Eu estou trabalhando já num livro também. E seguir, né? Seguir recebendo esse amor, espalhando esse amor na medida do possível. O meu recado para você é esse, que independente da fé, da escolha, do credo, existe um poder incrível no amor de Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado a você, Massinho. Obrigado a todos vocês que não desgrudaram da telinha. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Canta pra gente mais uma sua. Vamos lá. Quem nos separará